E o nosso abraço ao nosso irmão Alberto e também ao Cristóvão e ao Eloy lá em Angola, que o Senhor os continue também a abençoar. E vamos então ler o capítulo 2 da carta aos Colossenses. Porque quero que saibais que quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, e para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente, quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza, e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e Deus triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E tem aqui a leitura da palavra do Senhor. O versículo que se iniciou é o versículo 13, certo? E quando estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Portanto, o Senhor nos lembra que aquilo que ele fez por nós, fez quando nós estávamos mortos, quando estávamos separados dele. Não fez quando nos transformámos em alguma coisa de boa, porque isso não seria possível, mas de facto o Senhor olhou para nós e nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos perdidos neste mundo sem fé, sem esperança e estávamos a caminho do inferno. Enquanto eu blasfemava de Deus, Deus amava-me. Enquanto eu não queria saber dele para nada, ele vinha na minha direção. E de facto é assim o Deus que de facto nós amamos. E nós o amamos hoje porque ele nos amou primeiro. Portanto, ele não fez porque nós o amássemos, ele fez porque de facto nos ama. E ama todo o pecador.
quer salvar todo o pecador. E por isso ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que todo o pecador passe da morte para a vida, para que todo o pecador seja de facto perfeito em Jesus Cristo. E o Senhor fez isso tudo por nós, quando nós éramos de facto pecadores. Um Deus assim, irmãos, merece ser amado, merece ser servido, merece que vivamos para Ele. Por isso é Ele toda a glória. Amém. Portanto, outro irmão. Ok. Irmão Alberto, desculpe lá que estava-me a esquecer de si. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Depois outro irmão. Graças a Deus por mais essa reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. Peço licença mais uma vez aos irmãos para trazer esse pequeno pensamento. Colossenses 2, a segunda parte do verso 13, que diz assim: vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Esta parte do estudo, Paulo vem desde o verso 8 até o 14, que vamos entrar. Ele vem falando sobre os falsos mestres, alertando sobre o perigo do homem buscar a religiosidade. Principalmente aqui, ele vai alertar, vai mostrar o sentido da conversão. Vamos falar um pouco sobre o que vem a ser conversão. Você já se converteu? De fato entregou sua vida a Cristo Jesus? Bom, para aceitar a salvação, você precisa primeiro entender que está perdido, que está condenado, e buscar um Salvador. Segundo, você precisa entender que os seus pecados, a sua condenação foi carregada, foi levada por um substituto. E este lugar foi a cruz do Calvário. Quando a pessoa está morta diante de Deus, isso quer dizer que ela está completamente incrédula. Agora, a partir do momento que a pessoa entende que ela precisa deste Salvador, o Senhor Jesus, ela ganha vida. E basta crer. Para ilustrar o que estamos dizendo, vamos até Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, lá no verso 29 e 30, encontramos o carcereiro de Filipos. E no desespero, na sua agonia, entendendo a sua condenação, ele clamou assim: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta veio de imediato: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Perceba que o homem sempre deseja fazer alguma coisa para compensar a sua perda, a sua condenação. E a resposta bíblica sempre é: basta crer. Um exemplo seria você, como um religioso, morto em delitos e pecados, querer fazer alguma coisa por obras, por caridade, ou mesmo algum ritual religioso, alguma reza, alguma promessa. É a mesma coisa que querer maquiar um cadáver. Continua morto, apesar de estar com uma boa aparência, apesar de estar até com um aspecto bonito. Paulo ele fala em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, este mesmo sentido, esta mesma lição. Veja só, e vamos destacar: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo então a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2, capítulo 4, verso 4 e 5. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja que o homem religioso sempre quer fazer, ao invés de crer. Por isso as religiões
Grandes igrejas e denominações vivem crescendo e número de pessoas aumentando porque as pessoas querem leis, legalismo, regras, rituais. Querem fazer ao invés de crer. João 6, lá no verso 28 e 29, alguém perguntou: quer fazer a obra de Deus? Disseram, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Crer apenas. Deixais as crendices, deixa a superstição, deixa as rezas, creia somente em Cristo Jesus. E essa experiência de comparação da conversão com a ressurreição é nova vida, é vida em abundante, é vida com sentido, com razão. É uma vida que tem outra característica. Muitas pessoas ficam se perguntando: puxa, mas se eu for me converter, eu preciso abrir mão de muitas coisas. Bom, de fato você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Agora, não vai abrir porque simplesmente é algo que é exigido e cobrado. Simplesmente porque na conversão você percebe que nem tudo que reluz é ouro. Os valores agora são outros. Termino citando João 5, 24. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que o Senhor nos ajude. Amém. Em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 13, que é onde nós nos encontramos e acabamos de ouvir já alguns pensamentos, eu gostava de referir o seguinte. Vou ler outra vez o versículo 13, que diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Nós temos aqui dois grandes contrastes que eu gostava que vocês reparassem. E os dois grandes contrastes são estes: morte e pecados, vida e perdão. Morte e pecados, vida e perdão. Ou, melhor, pecados e morte. Estou a ir pela ordem, porque o pecado gera a morte. Temos pecados e por isso temos morte. E depois temos perdão e por isso temos vida. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque é isto que nós temos aqui no versículo 13. Quando vós estavais mortos nos pecados, e é importante nós percebermos que a morte existe por causa do pecado. O grande problema da humanidade chama-se pecado. E eu acho engraçado quando as pessoas às vezes querem resolver os problemas do mundo e da sociedade e põem de lado a parte principal da equação, que é o pecado. O problema não é económico. O problema não é... Pensam que o problema é que é... Não é. O problema é o pecado. E o pecado afeta tudo. Todas as áreas, todas as esferas da vida. É uma coisa impressionante. É como a lepra. Vocês sabem que a lepra, que é uma figura do pecado na Bíblia, afetava tudo. Até a parte material das casas era afetada. Não era só as pessoas. A lepra é uma coisa tremenda. E o pecado é isto. Afeta tudo. Bem, eu podia ficar aqui muito tempo a falar acerca disto. Não vou porque isto penso que é de conhecimento geral. Como de facto o pecado é que gerou a morte. O salário do pecado é a morte. E por isso é que nós temos aqui as pessoas mortas por causa dos pecados. Depois temos aqui outra coisa interessante, que é as pessoas serem perdoadas. Temos o problema que é o pecado, temos que ter a resolução do problema do pecado. Então temos o perdão dos pecados. E porque temos o perdão dos pecados, é que as pessoas passam a ter vida. Enquanto o problema do pecado não for resolvido, não há vida. Porque enquanto há pecado, há morte. E só o pecado sendo anulado é que pode passar a vir vida. E por isso é que nós temos na segunda parte do versículo isto. Vos vivificou
juntamente com ele, apesar da palavra vivificar estar em primeiro lugar e a palavra perdão estar em último lugar, de facto o vivificar acontece por causa do perdão. Porque diz aqui, ele vivificou-nos, versículo 13, não é? Vos vivificou, juntamente com ele. Vivificou como? Perdoando-vos. O perdão está antes da vivificação. E porque ele vos perdoou, passaste a ter vida. Bem, isto para mim é uma coisa tão fantástica, tão sublime, é uma coisa impressionante. Porque uma coisa está associada à outra. O pecado gerou a morte, o perdão gera a vida. Foi a partir do momento que os meus pecados foram perdoados que que vocês estão a ver aí, assim como eu, esta figura, não é? Passou a ter vida. Vida espiritual. Vida eterna. E eu podia ficar aqui muito tempo a falar acerca disto. É um assunto que poderia levar pano para mangas, mas que é importante e que requer reflexão. Porque às vezes a gente passa a ler o versículo e não nos detemos em pequenos detalhes, que são detalhes que fazem a diferença toda. A segunda coisa que eu queria aqui sublinhar é que o perdão, coisa deliciosa, é coisa passada. O perdão não é algo de futuro. Eu não estou à espera de vir a ser perdoado. Isto é um problema dos religiosos. Agora ouvimos falar das religiões e dos religiosos. Isto é um drama, não é? As pessoas religiosas... a mim dá-me pena as pessoas religiosas. Não tenho certeza de nada. Eu há bocado tive uma conversa com uma irmã nossa na internet. Tive uma conversa porque ela teve um debate com alguns religiosos e esse debate fê-la colocar algumas questões na cabeça dela que ela depois veio-me colocar a mim. E eu depois lá lhe expliquei. E depois na conversa de eu estar a dar as respostas sobre questões e esclarecimentos para ela poder perceber melhor, porque estamos a falar de uma irmã nova na fé relativamente, e é importante também nós ajudarmos os nossos irmãos, porque às vezes têm combates ela fez uma pergunta, agora não vou entrar em detalhes, mas fez uma pergunta e eu disse-lhe assim, e eu sei onde é que eles querem chegar com isso. E sei, mas ela, coitada, como ela tem pouca experiência da vida cristã, não sabe, mas eles veem lá longe, ao fundo da rua, e eu já estou a vê-los, onde é que eles querem chegar. Estamos a falar de testemunhas de Jeová, e estamos a falar de uma pergunta que lhe fizeram, e ele depois veio-me perguntar a mim, e a pergunta que lhe fizeram é, para que é que Deus criou o homem? E eu já sabia onde é que eles queriam chegar com aquilo. E depois quando eu lhe disse, ela, onde é que eles querem chegar? Perguntava-me ela. Por isso é que... E eu acertei logo em cheio, não é? Acertei logo em cheio, estava mesmo a ver onde é que eles queriam chegar. E onde é que eles queriam chegar? Onde eles queriam chegar era que ela dissesse assim, o homem foi criado para viver na terra, porque a esperança deles é terrena. Ponto. E eu lá tentei explicar e disse, não, o homem foi criado para a glória de Deus. E citei um versículo. E a questão do homem viver na terra é só parte da verdade. Porque muito antes, mas muito antes, séculos e séculos, muitos séculos antes, de Deus até ter criado o homem, Deus já tinha preparado o homem para o céu. E ele tinha um plano secreto. E falei-lhe acerca disso. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que eu cheguei a uma certa altura e disse assim, olha, tu assiste apenas a 2 pontos que lhes vais perguntar. Quais eram os 2 pontos? Estou a ver o segundo, não estou a ver o primeiro. Já sei. A primeira pergunta que tu lhes vais perguntar é se eles têm a certeza da salvação. E a segunda coisa que tu vais perguntar é se Jesus Cristo é Deus ou não é Deus. Insiste só aí. E depois mostrei-lhe passagens que têm a ver com aquilo. E o que é lamentável, e por isso eu lembrei-me agora desta situação, o que é lamentável é que dos religiosos entristece-nos, não é? É que eles não têm a certeza da salvação. Tanta conversa, tanta coisa, mas quando chega a hora da verdade, se morreres agora, para onde é que tu vais? Eles pensam que vão para a terra, porque a esperança deles é terrena. Ok? A nossa esperança é celestial. E aqui temos que manejar bem a palavra da verdade.
E há muitos que são crentes professos, sinceros, ficam baralhados aqui nisto. Porque eles apresentam-lhes passagens que apontam para a terra e eles não sabem como é que provam que vão para o céu. E porquê é que vão para o céu e não vão para a terra? E porquê é que, apesar de irem para o céu, um dia vão reinar com o Senhor na terra? E porquê é que os crentes que estão destinados à terra, neste momento, estão no céu? E qual é o plano de Deus em relação ao futuro, que é congregar todas as coisas em Cristo, tantas que estão nos céus, como as que estão na terra? Isto é muita areia para a cabeça deles. Mas eu quero chamar a vossa atenção para isto, é que eles não têm a certeza. Não têm. Falem com o Mormon, falem com o Testemunha de Jeová, falem com o católico, falem com todos os tipos de religiões. Coitados, dá pena. Não têm a certeza. O crente tem a certeza. O crente tem a certeza. O crente não está a fazer as coisas para obter. O crente está a fazer as coisas porque já tem. É tão diferente. O crente já tem o perdão dos pecados. E eles andam-se a esforçar para ver se o obtêm. O católico está permanentemente numa luta terrível, estou a falar do católico sincero, não é? Para ver se obtém o perdão dos pecados. E cada vez que vai à confissão, não é? Vai lá por causa desse problema. E sai de lá da confissão e a mente não vai em paz. Sabem porquê? Porque o padre, o máximo que ele pode fazer, eu digo padre, mas nem gosto de dizer padre. Padre quer dizer pai. E eles não são pai de ninguém, nem espiritualmente, nem fisicamente, espero. O sacerdote, não é? O melhor que pode fazer é dizer assim, eu te absolvo. Absolvo não é eu perdoo. E vive numa constante incerteza e de falta de paz até morrer. E quando chega a hora da morte, e se porventura tem a oportunidade do sacerdote voltar lá, chegar ao pé dele e lhe dar a extrema unção, ainda assim parte sem certeza. E a família fica cá na terra a rezar missas por causa da alma dele, para ele ter o perdão que ele nunca teve a certeza de ter e continua depois de morrer a não ter a certeza. Quer dizer, ele já tem a certeza de onde é que está. As pessoas cá em baixo é que não têm a certeza. As que ficam. Que maravilha! Eu poder ver que o perdão é passado. Olha o que é que está aqui escrito. Vem lá comigo, o versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ele perdoou-vos as ofensas e vocês têm o perdão dos pecados. É uma coisa muito importante. Outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção, portanto, fixem isto, nós temos o perdão dos pecados. Portanto, e então o religioso esforça-se e faz tudo o melhor que pode para ver se pode ter o perdão dos pecados. E então ele procura fazer boas obras, mas como nunca ninguém lhe disse quais são as boas obras que ele tem que fazer e qual é a percentagem do que tem que fazer, ou seja, de outra maneira, o que é que tem que fazer e em que quantidade, ele nunca sabe se fez o que era preciso e na quantidade certa. E parte na incerteza. Nós não, pela graça de Deus. Nós somos perdoados dos nossos pecados e porque somos perdoados dos nossos pecados, partimos para uma vida brilhante, com vida, porque somos vivificados. E com a vida de Deus, estamos habilitados a fazer o que é inimaginável. Nem a gente pensava que a gente podia fazer o que faz. Eu quero que vocês comparem este versículo, não é? Ele volta a falar no perdão aqui na Carta aos Colossenses. Então vamos lá chegar. Capítulo 3, versículo 13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou passado, assim fazei vós também. Vocês sabem como é que fazem os religiosos, não é? Os religiosos procuram perdoar para ver se são perdoados. Mas não é isso que está aqui. O que Paulo está aqui a dizer é: vocês já foram perdoados. Ele já vos perdoou. É um ato passado. E por isso, agora, é esperado de vocês que vocês agora perdoem. Vocês não vão perdoar para ser perdoados. Vocês vão perdoar porque já foram perdoados.
Portanto, o perdão é um ato passado. Há alguma coisa que possa dar maior paz a uma alma, como a minha, do que eu saber que os meus pecados são perdoados? E a vossa? Estou a falar da minha porque eu tenho que falar de mim, não é? Quer dizer, isto toca-me a mim. Espero que toque-vos a vocês. Mas a mim toca. E de que maneira? E dá-me uma paz tremenda. Eu, que não sou ninguém nem sou nada, como todos nós, poder ter a graça, porque isto é mesmo só graça, de ter os pecados perdoados. Depois, há outra coisa que eu gostava de referir, aqui neste versículo 13, e que vamos ler outra vez, que diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou. A palavra Ele não está lá, pois não, mas subentende-se, não é? Vos vivificou quem? Ele vos vivificou. Que maravilha! E eu queria chamar a vossa atenção para este pormenor também, porque sabe o que é que isto revela? Não há ação humana. Não há mérito humano. Não fui eu que fiz o que quer que fosse para eu ser vivificado. Não fui eu que fiz o que quer que fosse para ser perdoado. Foi Ele que me vivificou. Foi Ele que me perdoou. E isto é fantástico. Como é que eu não hei de viver para Ele? Como é que eu não hei de ser grato a Ele? Como é que por Ele eu não serei capaz de fazer tudo e mais alguma coisa? Foi Ele que me vivificou. E sublinho, sendo Ele, vemos aqui que ao contrário das religiões e daquilo que elas tentam vender aos seus seguidores, não há mérito humano. Não há nenhuma intervenção humana. É Ele que faz tudo. Desde o princípio ao fim, a salvação é dele. E aqui deixar-me fazer um parênteses para dizer e reforçar o seguinte. Nós não apenas não fazemos nada para sermos salvos, como vimos, nesta passagem e muitas outras, como nada fazemos para nos mantermos salvos. Porque há aí uns teóricos, no meio chamado evangélico, que dizem, sim, nós não fazemos nada para a salvação, Cristo fez tudo para sermos salvos. Mas depois andou a vender aí uma ideia, uma falsa doutrina, que é, eu tenho que me esforçar e tenho que fazer e tenho que não sei o quê para me manter salvo. Que é isso? Que é isso? Eu fazer alguma coisa para ele? Eu? A salvação do princípio até ao fim depende dele. O próprio apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer a Timóteo, ainda que sejamos infiéis, e aqui temos alguém que não apenas não faz o que porventura deveria fazer, faz o que até nem devia fazer, e ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode dar o dito por não dito. Ele não pode dizer assim, crês em mim, tens a vida eterna. E amanhã, ai, calma aí, afinal já não tens. Estamos a falar daquele que disse, eu sou a verdade. E não mente. Isto esmaga-me. Isto deve esmagar-nos. Isto é graça do mais puro quilate que existe. Isto merece da nossa parte para com Ele qualquer coisa. Pá, temos aqui alguém que trabalha na joalharia aqui esta noite. Pá, uma peça do mais puro quilate merece mãos delicadas e finas. Merece algo em condições. Certo? Não é umas... Imagine uma pérola no meio do assim, umas mãos muito estrambulhadas. Vocês compreendem o que eu quero dizer, não é? Mas eu não estou a falar da joalharia do mundo, não estou a falar das mãos do mundo. Eu estou a falar da nossa alma e das joias, da coroa celestial que devem adornar as nossas mãos, os nossos pés, a nossa vida. Essas joias devem estar em corpos, em almas, que as distingam. Epá, nós temos que distinguir aquilo que o Senhor tem nos dado pela sua graça. Eu não sei explicar, olha, faltam umas palavras, já não tenho capacidade para falar de coisas tão profundas. Bem,
O nosso irmão José já referiu há bocado, eu disse, o José vai-me tirar as palavras daqui um bocado, já estava a entrar por uma via que eu queria entrar, mas ele já disse, eu não vou repetir, só vou dizer aquilo que ele disse, e disse muito bem. Foi quando estavam mortos. Foi quando nós estávamos mortos em pecados. Não foi quando nós fizemos qualquer coisa. Não foi por termos feito qualquer coisa. Foi exatamente quando estávamos na mão de baixo. Foi exatamente quando nós estávamos mortos. Foi aí, quando estávamos mortos, como diz aqui a passagem no versículo 13, quando estávamos mortos nos pecados, que Ele vos vivificou. E nem tem palavras para isto. Mas o nosso irmão José já disse há bocado, não vou repetir. Outra coisa muito importante, que é importante não perdermos de vista, é como é que isto acontece. Porque é uma parte da nossa parte. E o nosso irmão Alberto há bocado disse qual era a nossa parte, não disse? Ele tocou neste aspecto da religião, da religiosidade. E o que é que a Bíblia diz? E o que é que a Bíblia diz? Crer, crer, crer. Só crer, só crer. Ele disse, repetiu várias vezes, citou vários exemplos. Só crer. E como é que isto se consegue? Vejam o contexto. O que é que diz o versículo 12? O versículo 12 diz como é que é. Ressuscitastes como? Como é que fomos vivificados? Pela fé. Pela fé, diz o versículo 12. Foi pela fé no poder de Deus. Foi pela fé no poder de Deus. Eu gosto disto. Fé no poder de Deus. Não é fé na minha capacidade. Não é fé na minha habilidade. Não é fé no meu mérito. É fé no poder de Deus. É tudo dele e tudo para ele. Por último, tenho que tentar cumprir o que eu disse, que era curto. Pá. Qualquer coisa que seja mais curto que das outras vezes é curto. Vou terminar. O versículo 13 diz assim: perdoando-vos todas as ofensas. Já no último estudo anterior, alguém falou sobre todos os pecados estarem perdoados. Até nem sei se foi o Miguel que veio aqui e disse qualquer coisa, não foi? Todos os pecados, é uma coisa maravilhosa. Eu nem quero pensar nestas ofensas todas. Todos os pecados, tudo perdoado. É que a gente nem pode dizer assim, é pá, ali, aquele ali não, aquele não. Aquele foi grave demais, aquele não tem perdão. Não! Eu ainda esta semana traduzi uma coisa deliciosa acerca de um crente que estava, é daqueles pensamentos curtos que todos os dias eu publico, e que a dada altura ele estava a falar sobre o perdão de Deus, e depois ele disse, ele estava a tentar dizer como é que Deus perdoava, ele disse assim, e depois ele pegou num caso que já não me lembro qual é o caso, depois pegou noutro caso, que é o ladrão na cruz. Ele foi perdoado na hora. Ele disse assim, estás a ver? Pensas que não há solução para ti? Olha, aquele ali, naquela hora, foi perdoado. Todos os pecados. Onde o pecado abundou, isto não foi citado hoje, agora, de manhã à noite, no estudo, onde o pecado abundou, ou na oração, já não sei, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abunda, a graça superabunda. E, portanto, Paulo diz isto na carta aos Romanos, e nós precisamos de perceber que não há pecado, por mais grave que seja, que não tenha perdão. Hoje não existe pecado imperdoável. Há uma passagem na Bíblia que diz, se alguém pecar contra o Espírito Santo, esse pecado não terá perdão, lembram-se? Mas quem cita isto neste contexto agora é quem não maneja bem a palavra da verdade. Porque o pecado contra o Espírito Santo, de facto, não teve perdão. Mas foi no passado. Sabem porque é que não teve perdão? Muita gente não sabe, eu vou ter que explicar rapidamente. A nação de Israel pecou contra Deus Pai, quando escolheram um rei como as outras nações. Ao escolherem um rei como as outras nações, quiseram Saul, rejeitaram Deus, Pai. Samuel, não fiques triste, disse Deus. Eles não te rejeitaram a ti, Samuel. A mim me rejeitaram. Mas o Pai, que é gracioso, como sempre, mandou o Filho. E veio o Senhor Jesus Cristo, não é? O que é que fizeram ao Senhor Jesus Cristo? O mesmo. Não queremos que Ele reine sobre nós. Cruz com Ele. Certo? E o que é que o Filho disse na cruz? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E veio o Espírito Santo. Não veio a seguir o Espírito Santo? E o pecado contra o Espírito Santo? Esse não teve perdão.
O juízo de Deus sobre a nação de Israel é implacável. E ainda não aconteceu tudo, ainda vai acontecer mais. E eles ainda vão passar pelas passas do Algarve. O que o Hitler fez aos judeus, aquilo foi de brincadeira. Aquilo foi brincadeira. Comparado com aquilo que eles ainda vão sofrer, no tempo do Anticristo, aquilo foi brincadeira. Esperem pelo que vai acontecer. E que a Bíblia diz. O pecado contra o Espírito Santo não teve perdão. E a nação de Israel foi posta de parte por Deus, tanto que Deus pôs a nação de parte temporariamente e está-se a voltar para o mundo inteiro. E por isso é que o Evangelho da Graça está a ser enviado ao mundo inteiro neste momento. Mas para terminar, todos os vossos pecados perdoados, que é uma coisa maravilhosa. Hoje não há pecado que não seja perdoado. Portanto, o pecado que não tem perdão, o pecado imperdoável, o chamado pecado imperdoável que é contra o Espírito Santo, é preciso compreender isso no contexto dispensacional. Não é? Porque hoje Paulo diz na carta aos Romanos que não há pecado que não seja perdoado. Portanto, não há nenhum pecado que a graça de Deus não cubra. Porque quando o pecado abundou, superabundou a graça. Dizem os entendidos que estudam estas matérias, que há versões na Bíblia, que não dizem perdoando-vos, dizem perdoando-nos. E eu até sei quais são as versões que dizem perdoando-nos e não são de confiança. A nossa versão, graças a Deus, é uma versão de confiança, está baseada em bons manuscritos. Ao contrário de muitos que acham que há versões, e eu faço aqui um alerta, cuidado com as versões erradas. Ainda nesta semana que passou, eu citei um versículo da Bíblia para mostrar o que é a nossa versão, como é que diz a versão, e fala do sangue de Cristo, e uma série de versões baseadas em manuscritos que deixam muito a desejar, que a expressão sangue de Cristo não aparece lá. Isto é só um pequeno exemplo de que é que anda por aí. E então há alguns que dizem, há versões que dizem, em vez de dizer perdoando-vos, diz perdoando-nos. E com isto, os que advogam esta situação, querem como que trazer mais segurança e mais paz e mais conforto às nossas almas, porque diz perdoando-nos. Não. É perdoando-vos é que me dá mesmo conforto. Sabem porquê? Se a palavra que lá estivesse fosse nos, eu teria dúvidas que se aplicaria aos Colossenses. Porque quem escreve esta carta são duas pessoas. Não sei se já repararam. A carta aos Colossenses começa no capítulo 1, versículo 1, assim. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Se ele dissesse perdoando-nos, os colossenses podiam pensar assim, pois, perdoando-nos a vocês, não é? A Timóteo e a Paulo, agora coitados de nós. Não! Perdoando-vos, para que não haja dúvidas. Perdoando-vos, para que não haja dúvidas. Não vou ler para não perder tempo. Há dois versículos da Bíblia que são paralelos e são muito iguais. Efésios 1:7, Colossenses 1:14. Efésios 1:7 e Colossenses 1:14 diz, temos o perdão dos pecados. Olha, tomem bem atenção, hein? Estes dois versículos são deliciosos. Porque o perdão dos pecados vem comprovar que já fui perdoado, mas estes dão outra ênfase que é, o perdão dos pecados é uma possessão presente. Temos, não é teremos. A gente depois vai ver se tem ou não tem. Temos o perdão dos pecados. Notem o presente indicativo do verbo em Efésios 1:7 e Colossenses 1:14. Por último, mesmo, já fechei a Bíblia, recomendo vivamente, e não tem a ver com o que eu disse até agora, que leiam dois artigos, um que já foi publicado a noite passada e que está no ar, no site da igreja, e cujo título é Perigo, Ameaças Odiernas. Recomendo vivamente que leiam esse artigo. Todo o crente devia ler aquele artigo. Até para perceber como é que eram os crentes e as igrejas há muitos anos atrás, qual era o espírito e o que é que se passa nos nossos dias. E que Deus nos dê a graça de continuarmos naquela senda, na senda que Deus aprova, na senda que Deus recomenda. Recomendo vivamente a todos os crentes, a Angola, Brasil, todos, nós aqui, todo crente deve ler aquele artigo. E o outro artigo que eu recomendo que leiam, vai sair logo à noite, e o título é Mundanismo. Depois tem um tracinho e tem mais uma frase,
mas é mundanismo, é um artigo pequeno. Epá, tentem perceber o que é mundanismo. Tanta gente fala do que é o mundo, e Deus diz, não ameis o mundo, nem o mal. O que é o mundanismo? Aquilo é escrito por um historiador que mostra, no primeiro século, como é que os crentes entendiam o que era mundanismo. Está tão bem escrito. Gostei tanto de ler aquilo, fez-me tão bem à minha alma. E eu achei, isto é mesmo fantástico. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Eu estava-me a lembrar. Sabe porque é que as coisas estão no estado em que estão? Nós não podemos esquecer destas verdades. Não podemos esquecer delas. Mas o problema é que existem, por vezes, problemas e, infelizmente, em algumas igrejas e dificuldades, porque estas verdades são esquecidas. Era o perigo que estava a correr na igreja em Colossos, as filosofias e todas aquelas ideias que estavam a tentar entrar, e o problema é que entraram. Estão a entrar e estão a entrar. E isso faz com que a grande maioria dos crentes esteja a esquecer-se destas verdades, não é? A esquecer-se disso e a dar ouvidos a coisas que não deve, que só trazem confusão. E não é por acaso que o apóstolo, depois na carta aos Efésios, no capítulo 2, que o nosso irmão referiu, a determinada altura ele diz, portanto, lembrai-vos. Ele está a falar do mesmo assunto, não é? Como o nosso irmão referiu o capítulo 2, o facto de sermos vivificados e passarmos da morte para a vida, e fala-nos de tudo aquilo que temos em Cristo Jesus. E, portanto, chega a uma determinada altura, ele diz, portanto, lembrai-vos. Não esqueçamos estas verdades. Se as esquecermos, irmãos, a nossa vida será um caos. Que é o que está a acontecer em muitas igrejas e acontece na vida de muita gente, a confusão, não há convicções. Porquê? Porque se deixa, porque se esquece estas verdades e dá-se ouvidos a filosofias e coisas humanas que nada têm a ver com Deus. Deixa-me só deixar. Eu cá estava para dizer isso, depois não disse porque me passou, porque era muita coisa, mas que é o seguinte, a importância do estudar a Bíblia. A importância de ler a Bíblia, a importância de conhecer bem a Bíblia, de estudar a Bíblia. Como é que eu tenho esta certeza? Como é que eu sei disto do perdão dos pecados? O que é que me dá a certeza? É este livro. Pá, quem anda divorciado deste livro, anda aí a navegar à toa. Que Deus nos ajude a valorizar cada vez mais a palavra de Deus. É isso mesmo. Vamos ficar de pé e vamos terminar. E ali o Dário vai terminar com a oração. Posso ter chamado Pai? Agradecemos, Pai, mais uma vez, por esta certeza que tu nos dás e temos os pecados perdoados e somos vivificados no Senhor Jesus Cristo. Estas palavras que nos consolam dia após dia, que nos dão convicções e certezas e firmeza para nós falarmos destas verdades a tantos que precisam ouvir. Que estão mortos e presos nos seus pecados, prisioneiros deles, e que cada um de nós esteja afirmado na tua palavra e manejando a tua palavra conforme a presente verdade, para que falemos do Senhor Jesus Cristo conforme a revelação do ministério que tens dado a nós através do apóstolo Paulo e que temos na tua palavra. Ajuda cada um de nós a estarmos afirmados em ti e consolados e, de facto, fazendo a tua obra, que é o mais urgente e o mais importante. Ajuda a estarmos firmes na tua palavra, a manejá-la corretamente e, de facto, a falar como ela deve ser falada e lembrando sempre o que tu tens feito por cada um de nós e o que tens feito até aqui. E se tu
tens permanecido até aqui, nos na tua palavra e dar-nos também essa certeza que vais estar connosco até ao fim. Louvado seja. Ajuda-nos a trabalhar e fazer a obra, a tua obra, não nossa, com os dons que tu nos destes, com as ferramentas, com os recursos que tu nos destes, a fazermos o melhor para ti e para a tua obra e para a tua glória. É isso onde estamos no resto desta noite e também no resto desta semana e estamos agradecidos pelo teu feito até aqui mais uma vez. Damos isto sempre agradecidos no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Culto já terminado.